Dia novamente para todo mundo. Espero que todos estejam bem. Eu sou a Mari e eu vou apresentar um treinamento de oratória para vocês. Vou avisar aqui de começo já que eu não sou mestre em nada que eu tô falando aqui, então a minha oratória também está longe de ser perfeita. Bom, primeiro começando, onde a gente usa a oratória, né? Às vezes a gente pensa que é só em apresentações, quando a gente está no palco falando com o pessoal, mas na verdade não, a gente usa oratória, a gente usa comunicação em diversos aspectos da nossa vida, né? Na verdade é todo o tempo. Então eu coloquei aqui alguns exemplos mais marcantes, né? Em negociações, apresentações, reuniões como as nossas do Impacta e discussões, seja com sua família, namorado ou amigos ou com o seu chefe, em qualquer dessas situações você pode se valer dos benefícios de uma boa oratória. E eu vou tentar focar um pouquinho em aspectos que não só de apresentações mesmo. Aqui são algumas dificuldades que tem dentro do grupo, eu perguntei para vocês, né, mandei mensagem um tempo atrás, e a maioria do que o pessoal falou envolve vergonha na hora de estar falando na frente das pessoas, nervosismo antes das apresentações ou até mesmo antes de dar uma opinião, a preparação, né, como é que você se prepara antes dessas apresentações. O pessoal pediu dica de respiração e esse tipo de coisa. E um problema que é muito grande para a maioria das pessoas, bastante gente se queixou disso, mas às vezes mesmo quem não se queixou, como eu, às vezes eu acho que a minha dicção é boa, mas ela tá longe de ser boa. Então a dicção é um problema, é uma questão muito importante na hora de você falar. Primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês, que isso enquanto eu pesquisava, eu encontrei algumas vertentes, assim, né, de oratória. Algumas vão mais para coach, algumas vão mais para você começar a se sentir confortável em falar em público. E é nisso que eu acredito. Então, a oratória não pode matar a nossa identidade. Eu acredito nisso. Você não pode tentar se encaixar num padrão imposto por alguém que está lá te dizendo que é isso que você tem que fazer para falar em público, porque não precisa ser assim. Não tem um padrão muito certo. Você não precisa mudar a sua voz ou mudar o seu jeitinho, alterar sua postura de forma extrema para você poder falar em público. Não precisa ser assim e, na minha opinião, também não deve ser assim. Só para avisar, eu tô vendo vocês, então se vocês tiverem alguma pergunta, acho que funciona o levantar a mão aí, não tenho certeza, mas podem me interromper sempre para fazer alguma pergunta. Então a nossa agenda, né, de hoje. Eu vou mostrar para vocês que é possível melhorar, né, a oratória também é treino, através de um exemplo eu vou fazer isso. Segundo, são dicas e técnicas, para antes da apresentação, durante e também para expressar a sua opinião. E em terceiro lugar, eu vou fazer um momento um pouco coach, assim, vou falar para vocês de preparação e de voz. Fazer uma analogia como exemplo, eu vou usar um jogo que eu jogo muito, que é o The Sims 3. Vou falar da habilidade de carisma que tem dentro desse jogo, porque os Sims, como a gente, eles podem desenvolver várias habilidades de lógica, de esporte e de carisma é uma delas, né? Os Sims, eles podem ser naturalmente carismáticos, eles podem ter esse traço aqui de carisma na personalidade deles, mas eles não precisam ser carismáticos naturalmente para desenvolver a habilidade de carisma. E aqui vocês podem ver que tem os níveis na barrinha, né? Vai de 0 até 10, então eles estão sempre se desenvolvendo para falar melhor, fazer amigos e convencer pessoas até dentro do jogo. No jogo tem 3 maneiras principais de desenvolver essa habilidade. Você consegue ler livros sobre carisma, você falando com outros Sims, flertando até com outros Sims, você desenvolve essa habilidade de carisma. E praticando o seu discurso, é uma interação que você consegue fazer com um espelho lá dentro do jogo, você consegue praticar seu discurso. Isso também aumenta a habilidade. Então, a primeira questão é, comparando ali com a leitura de livros, estude sobre oratória. Eu trouxe aqui
dois exemplos de livro, esse aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que acho até que o Ícaro já indicou pra gente, falando que parece besteira, mas que na verdade ele é muito bom. Trouxe um outro exemplo, que são as armas da persuasão, trouxe bem como exemplos mesmo, né? Eu estou procurando aqui dar direcionamento para vocês irem buscar mais conhecimento. Na verdade, é mais isso que eu estou querendo fazer hoje. Outras plataformas também no YouTube, você encontra vários canais que falam sobre oratória, sobre comunicação, que dão dicas e técnicas. Tem vários TED Talks sobre falar em público, além de que os próprios TEDs são materiais de estudo para você ver o discurso de outras pessoas, né? Eu vou colocar dois exemplos aqui, que não são TEDs, mas tem o Cortella e eu coloquei aqui o Obama também, que é um ótimo discursador, um ótimo orador. Então, pessoas como eles, que a gente já reconhece como bons comunicadores, é interessante a gente assistir. Porque, dando também um exemplo, não adianta eu estar com uma receita de almoço na minha mão e eu não saber como é que corta a cebola e como é que mexe na panela. Então, essas coisinhas eu aprendo observando a minha mãe cozinhar, por exemplo. Então, várias técnicas que você pode ler, você pode ver pessoas te dizendo pelo YouTube, por exemplo, você vai conseguir observar na fala de bons oradores. Isso é muito importante para você conseguir entender o que, que eles fazem de diferente. Por que, que eles são tão bons assim? O que, que faz com que eles sejam bons comunicadores e convençam o público, né? A gente, no caso. A próxima coisa é falar mais em público, né? Como os sims conversam entre si. Mas precisa ser assim, na frente de uma plateia imensa, com um microfone e amedrontador na sua frente, parecendo que vai te engolir e você já morrendo de nervoso. Não precisa. Você, para falar mais em público, você só precisa falar mais. Você pode conversar mais. O que eu gostaria que a gente fizesse cada vez mais, né, nós do grupo, é expressar mais as nossas opiniões. Isso não precisa ser na frente de uma plateia, isso não precisa ser num palco. A gente já tem a ferramenta perfeita para isso, que são as nossas reuniões. A gente já está aqui dentro. A gente já fala com pessoas o tempo inteiro. Então, quanto mais a gente expressar a nossa opinião, seja nas reuniões, participando da roda de conversa, que é um lugar específico para isso, clube do livro também, você está lá para falar a sua opinião. Além de treinamentos como o PDL ou treinamentos externos, né, que aí, quanto mais você se sentir confortável, você pega essas coisas para fazer, você se força a falar em público, fazendo essas coisas que o grupo está te dando a oportunidade, assim. A gente já está aqui para isso, a gente já está aqui para se desenvolver. E outra coisa importante também é que aqui dentro, a gente, né, como eu acabei de falar, a gente está aqui justamente para se desenvolver. Então, ninguém aqui está esperando que você tenha a oratória perfeita, ninguém aqui está esperando que você não trave, ninguém aqui está esperando que você seja o melhor expressador de opinião do universo. A gente está aqui para se desenvolver e para treinar. Então, é um espaço seguro, digamos assim. Aqui você pode se arriscar, você pode falar, você não precisa ter medo de falar aqui, porque ninguém vai te julgar e ninguém está esperando nada de você. Essa é a última questão ali, né, do Sim falando lá no espelho com ele mesmo, que é praticar sozinho. Eu pesquisando sobre o tema vi que tem estudos já que dizem que falar sozinho faz bem para o cérebro, para a memória, para o raciocínio, todas as coisas aqui do nosso cérebro. E é uma dica pessoal minha, inclusive, porque eu faço isso muito. Eu desde criança sempre falei muito sozinha, muito, 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 muito mesmo, assim, o tempo todo. Na frente do espelho, no banho, andando de um lugar para outro. Eu sempre falei muito sozinha. Eu entendo que para outras pessoas provavelmente isso não seja natural, né? Eu não acho que seja natural para todo mundo. Tem gente até que acha estranho. Mas é uma coisa boa. Se você não consegue, se você sente vergonha, se você acha vergonhoso ficar falando sozinho e tudo mais, tenta ler textos. Eu vou falar um pouco sobre isso depois. Mas praticar, mesmo que você não esteja prestes a fazer uma apresentação, né? Porque quando a gente faz uma apresentação, a gente pratica antes, normalmente, né? Todo mundo aqui eu sei que se prepara e fala antes um pouco para saber o que, que tem que falar na hora. Mas mesmo fora dessas ocasiões, é importante que a gente tente falar mais. E quando a gente fala sozinho, criando situações na nossa cabeça, discutindo com pessoas,
a gente está exercitando a nossa, capacidade de argumentação também. Então, esse hábito é um hábito interessante, que pode fazer bem para diversos aspectos do nosso cérebro, não só a oratória. Agora eu vou dar algumas dicas práticas sobre as queixas que eu mais recebi, assim, das mensagens do grupo. Mas antes, a gente tem que saber, a gente tem que ter na cabeça que a gente vai errar. Você vai errar na sua apresentação ou no que você pretendia falar quando você estiver dando uma opinião, ou quando você estiver dando uma sugestão para o projeto da CEMEP, por exemplo. Você vai errar, você não vai falar exatamente aquilo que você queria falar. E tá tudo bem. O importante é a gente saber contornar esse erro, manter a calma. E quanto mais você aceita que você vai errar, menos você fica nervoso sobre isso. Então, errando, para um segundo, um milissegundo não vai afetar a sua plateia. Eles não vão nem perceber, para você vai parecer uma eternidade, mas normalmente as pessoas não percebem. Então você erra e tá tudo bem. E você, usando algumas também dicas que eu vou dar aqui, você consegue contornar essa situação. A primeira coisa é não ter medo do silêncio, né. Uma pausa pode acrescentar um drama à sua fala, e o que acontece? Isso que eu tô fazendo aqui o tempo inteiro. Eu tô o tempo inteiro falando "né" pra vocês, o tempo inteiro falando "é". Eu confesso que é muito difícil tirar esses vícios da fala. Ontem eu estava treinando, agora mais cedo eu estava treinando, e é muito difícil, porque você tem que prestar muita atenção. Se você não estiver prestando atenção em você mesmo, você não vai lembrar de eliminar esses vícios. E durante a sua fala, enquanto você está se apresentando, é mais complicado ainda, porque eu estou agora tentando pensar em não falar nenhum desses vícios de linguagem, mas aí eu começo a me perder um pouco. Nossa, eu estou focando em uma outra coisa que não é a minha mensagem explicitamente. Então, qual é a grande dica disso aqui? É a mesma coisa que eu já estava falando, tem que praticar antes. Não adianta, como não está adiantando para mim, na hora da apresentação eu tentar me focar em eliminar esses vícios para falar melhor e tal, mas eu vou me perder, né? Eu tô me perdendo, então eu tô sendo bem honesta com vocês. Esse tipo de problema, a questão do silêncio, você se concentrar em deixar esse silêncio dramático e em remover esses vícios de linguagem da sua fala, tem que ser com um treinamento. Durante o dia, lendo um texto, falando sozinho, não, não na hora, porque, como vocês estão vendo, eu também estou me perdendo. Então, é uma coisa para ser treinada mesmo. Mas é muito importante lembrar disso. Segunda coisa, estude o seu tema, né. Eu poderia vir aqui e falar para vocês: "Nossa, quanto mais você estuda sobre o tema que você vai falar, melhor você vai poder falar, você vai ter mais propriedade, se alguém te fizer uma pergunta, você vai saber responder". Isso tudo é realmente verdade, quanto mais você estudar, mais confiança você passa. Mas eu sei que a gente não vai montar uma apresentação e depois virar à noite estudando mais sobre esse tema, para poder fazer uma apresentação perfeita. Eu não faria isso, eu sei que não é o que a gente está procurando. Então a minha dica é: você não precisa colocar todas as suas informações que você já tem na sua apresentação, seja num trabalho, seja numa apresentação como essa, que é um treinamento que eu estou dando para vocês, não tem, não, você não precisa entuchar tudo que você sabe na apresentação. Inclusive o Delito vai falar sobre isso e isso nem é recomendado. Então você consegue guardar um pouco de informação mais profunda ou informações extras para ter um repertório se alguém fizer uma pergunta, você já tem mais essa confiança, ao invés de montar e estudar mais, você estuda. E aí você monta a sua apresentação, sem precisar colocar tudo o que você sabe, tudo o que você estudou. Mas a outra questão sobre isso também é que você não precisa se preocupar em saber todas as respostas. Você realmente não é um gênio daquilo que você está falando, ninguém é perfeito sobre o que está falando, nem um doutorando, nem um cara que passou a vida toda fazendo a mesma coisa. Ninguém é perfeito sobre nenhum tema. Então você não precisa se preocupar em saber todas as respostas. Essa foi
uma questão que eu recebi de algumas pessoas, né, dizendo que ficam mais nervosas quando recebem uma pergunta que não estava esperando. Então, isso é para ter em mente mesmo. Você não precisa saber todas as respostas. Você pode dizer para a pessoa: Nossa, ótima pergunta. Não sei a sua resposta. Vou pesquisar mais e depois eu posso te mandar por e-mail ou por WhatsApp. Enfim, isso é uma coisa que acontece. Isso pode ser dito. Não é um problema você não saber a resposta. E para conseguir, né, ter esse jogo de cintura, a minha próxima dica para vocês é treinar o raciocínio. Parece, pode parecer desconexo e tal, mas aumentando a sua rapidez de raciocínio, você consegue melhorar a sua capacidade de improvisação. Você consegue conectar a pergunta de uma pessoa, você é capaz de entender melhor o que aquela pessoa perguntou, você consegue conectar aquela pergunta a repertório seu de conhecimento antigo, é, de conhecimento que você estudou para fazer essa apresentação, você consegue até se controlar melhor, né, em questão de nervosismo, para poder falar para aquela pessoa: olha, eu já vi isso, isso e isso, acho que pode ser interessante para sua pergunta, ou às vezes formular uma resposta na sua cabeça com mais rapidez, e é muito importante treinar o raciocínio para várias áreas do cérebro, né, é uma coisa que sempre foi falado, treinar o cérebro, mas eu acho, pessoalmente, e também dei uma pesquisada, que pode ajudar muito na hora de falar em público também. O seu raciocínio mais rápido, você consegue responder melhor a perguntas, por exemplo. Então eu coloquei aqui as lojas de aplicativo para dizer que tem muitos aplicativos que você consegue treinar o seu cérebro. Eu não dei exemplos porque eu acabei não encontrando aplicativos que eu já tinha usado antes. Então, eu não dei exemplos, mas eu posso procurar mais também e mostrar para vocês, se alguém quiser uma sugestão. Você pode montar quebra-cabeça físico, você pode fazer mais conta no papel sem usar calculadora, que isso também ajuda a aumentar de novo o nosso raciocínio. Então, essa dica aí eu gosto bastante dela. A próxima dica é: seja coerente ao se preparar, ao preparar a sua apresentação, né? Estou focando agora mais um pouquinho em apresentações. Você tem que montar de um jeito que faça sentido na sua cabeça. Por quê? Algumas pessoas falaram também sobre se perder durante a apresentação, né. O que acontece? Vou dar o exemplo que aconteceu comigo. No meu rascunho, no meu roteiro para montar a apresentação, os meus 2 últimos slides, esses 2, eles não estavam nessa ordem. Eles estavam um antes do outro, né, invertidos. E aí, na hora que eu comecei a montar o slide, eu falei: "Poxa, mas se eu vou falar de treinar o raciocínio para aumentar a improvisação, para você conseguir usar o seu conhecimento melhor, não faz muito mais sentido eu colocar o slide sobre estudar o tema logo antes desse e já emendar esse conhecimento que você está adquirindo com a capacidade de usar esse conhecimento?" Então, isso aconteceu comigo. E isso é o que faz sentido para mim. Pode ser que não seja o que faça mais sentido para vocês. Mas montar uma apresentação com carinho, né, que eu escrevi ali do lado, com coerência, é bom para o seu público, claro, o Delito também vai falar sobre isso, mas também é bom para você. Porque o que acontece? Se eu me perco nesse slide aqui, né, vamos dar exemplo desse aqui que é o que mais está encaixadinho. Se eu me perco nesse slide, acontece alguma coisa, falo, meu Deus, não lembro o que vem depois, na hora da minha apresentação. E a hora que eu passo, eu recebo um slide com uma informação que na minha cabeça ela já está encaixada ela já era para estar encaixada com a anterior. Então vai ser muito mais fácil de eu voltar a saber o que que eu estou falando, né. Isso faz muito sentido para mim, espero que faça para vocês também. Mas ter essa ordem, ter esse cuidado na ordem com que você vai falar é interessante, para evitar de você se perder. Claro, é bom para o público, como eu falei, e muito bom para você, para manter essa coerência na sua cabeça enquanto você fala, para evitar mesmo de se perder e você conseguir se achar mais fácil depois, se você por um acaso se perder. Agora eu vou mostrar um videozinho para vocês, eu vou mandar aqui no chat, que eu acho que é mais fácil, o link do YouTube, é sobre o uso da sua voz, né.
velocidade, volume, intensidade, como você está falando e como isso impacta na cabeça do seu público, né? Então tá, se alguém não acabou, me avisa. Mas eu quis colocar esse vídeo. Esse Will Steven, ele é um comediante, um ator comediante. Ele faz o Saturday Night Live, que é um programa de comédia. Eu quis trazer esse vídeo, eu achei absurdo de bom, assim. É incrível. Eu já assisti várias vezes enquanto eu montava a minha apresentação. Eu dei risada em todas as vezes. Eu achei muito bom. Mas eu trouxe para exemplificar o quanto o uso da voz impacta mesmo o público, a audiência, né? Durante as minhas pesquisas eu vi também que a mensagem que você está passando importa só 7% do quanto você impacta o seu público. A mensagem não é a parte mais importante, né? Pode ser um estudo que nem todos concordem. Mas algumas pessoas dizem isso. A mensagem é o menos importante. Como você fala, a maneira que você se posiciona, a intensidade da voz, esse tipo de atitude importa muito mais para você passar uma mensagem. Então, eu não vou trazer aqui mais profundamente estudos do tipo o que cada velocidade significa, o que o volume significa. São coisas que a gente tem meio intrínseco na gente. Quando você está brigando, você tem um tom, quando você está falando com calma, né, você tem outro e tal. Mas isso tem material falando sobre isso, inclusive no YouTube, eu achei algumas coisas, mas eu não vou me aprofundar nisso. Eu trouxe esse vídeo para fazer essa provocação, né, do quanto isso é importante e do quanto isso pode ser valioso para a gente na hora de falar em público. Deixa eu abrir aqui de novo, perdão. O quanto isso é valioso para a gente. Então, uma coisa que me confirma muito isso, no finalzinho, quando ele vai se acalmando, quando ele vai indo para o final, a gente sente uma calma junto com ele. Eu, pelo menos, senti isso. Eu também me acalmei, eu também pensei, nossa, tá acabando. Ele vai chegar numa conclusão agora. Né? Ele não chegou em lugar nenhum, saiu de lugar nenhum para lugar nenhum. Mas é muito incrível o que o uso da voz impacta na gente. Então, eu trouxe esse vídeo mesmo como provocação para vocês pesquisarem mais sobre, né? Quem quiser e tal. E é isso para esse tópico. Se vocês quiserem me perguntar também, eu posso mandar para vocês onde eu vi algumas coisas sobre, para vocês poderem já começar a ir atrás. Mando. Aqui a última questão é sobre a adicção, né? Que eu falei, é um problema que afeta a maioria de nós. A gente precisa mesmo melhorar essa dicção, então eu trouxe aqui alguns exercícios simples, né? Para treinar diariamente, semanalmente. Isso tem que ter muito treino, como eu venho falando. Ler textos complexos em voz alta, exagerando na careta, é uma dica que eu vi no YouTube. Eu vou mandar para vocês também o vídeo da moça, mas ela faz bem assim quando ela tá falando no vídeo. Por quê? A gente fala com os músculos da face, né? E da língua também. Então, esses músculos, eles são treináveis, assim como todos os outros músculos do nosso corpo. Então, quando você faz força, quando você exagera no que você está falando, você está treinando esses músculos. Então, as outras dicas aí, falar com o obstáculo na boca. Um dedo não é muito ideal, mas assim, uma caneta, uma coisa do tipo, melhor para vocês entenderem o que eu estou falando. Mas quando você fala com o obstáculo na boca, antes de uma apresentação, depois você tira, fica muito mais fácil de falar. Né? Você já estava fazendo força com a língua, com a boca, para as pessoas tentarem entender o que você está falando. Então, quando você tira, fica muito mais fácil. Eu percebi que a minha boca está bem mais forte agora, de verdade. Outra coisa, a próxima ali, fortalecimento da língua. É o exercício de colocar a língua em cada dente do fundo, assim, por alguns segundos, né? Até uns 10 segundos em cada lugar, em cada dente de trás da boca. Isso fortalece também a sua língua, que é um dos músculos que a gente usa para falar. E depois tem ali alguns aquecimentos rápidos, né? Você forçar consoantes como B ou P,
ou T também são consoantes mais difíceis da gente pronunciar certo. Exercícios com a língua, tipo brrr, são interessantes também. E tem ali o último, é um barulho de sirene, que é interessante para você. Para você. Se o Yuri quiser fazer uma demonstração, eu achei interessante. Da sirene, sirene? Aham. Então, eu vou falar também ali um pouquinho sobre o diafragma, né? Que é uma coisa muito importante para quando a gente fala. Então, fazer esse barulho de sirene, tentando colocar mais pro fundo da garganta, ajuda no aquecimento da sua voz. Aí esse exercício é mais para as pregas vocais, né? Então, esses são exercícios. Tanto o da sirene é principalmente para logo antes de uma apresentação, mas todos esses outros, eles são diários, assim. Até a moça do vídeo que eu assisti, ela fala, também é um hábito. Coloque na sua rotina no dia que você já vai para academia, por exemplo, faz esses exercícios com a face e com a língua, porque são músculos, como eu falei, eles precisam também ser treinados, também ser exercitados de maneira contínua, né? É bom, claro, você chegar antes da apresentação e fazer alguns aquecimentos, mas isso não vai resolver o seu problema de dicção, né? A sua dificuldade e tal. Então, esse de ler textos complexos eu nunca tinha visto, eu achei bem interessante essa dica, que você né, você pega e fala palavras difíceis, exagerando na careta para você falar o melhor possível que você conseguir. Uma coisa também é você talvez se gravar lendo esses textos para você ouvir depois e ver onde você agarra mais, né? Em quais letras, em quais palavras. Pode ser interessante para você saber no que melhorar. Como eu venho dizendo, né? Para melhorar precisa treinar. Então, treine sempre. Uma coisa que veio na minha cabeça enquanto eu montava a apresentação é que a gente já está pagando a academia. A gente já está aqui dentro do grupo. Então, quando a gente não se força a falar dentro das reuniões, quando a gente fica com muito medo de se arriscar a pegar treinamentos ou coisa do tipo, a gente está pagando a academia sem ir, entendeu? A gente está desperdiçando essa oportunidade, porque a gente já tem e ela é muito valiosa. Aqui dentro, a gente pode treinar absolutamente tudo isso que eu acabei de mencionar, nessas oportunidades que a gente tem de fazer apresentações e de expressar a nossa opinião durante as reuniões. Agora é o momento super esperado, que eu vou dar algumas dicas de coach e falar um pouquinho sobre o que eu acho sobre alguns aspectos também. A primeira coisa, né, que várias pessoas também me pediram quando eu mandei as mensagens perguntando, são respirações. Essa aqui, se não me engano, a gente já viu num dos módulos do PDL, quando era sobre inteligência emocional, meditação, não, acho que foi o Jamel que falou sobre isso, não tenho certeza. Então, essa é bem tranquila, né? Uma respiração. Eu vou pedir para todo mundo arrumar a postura agora. E eu vou pedir para todo mundo colocar a mão na barriga aqui. Eu quero que a gente faça essa respiração usando a nossa barriga. Eu não sei o quão difícil ou não é fazer isso para pessoas que não estão muito acostumadas, mas tentem. Tá? Vou começar. A gente solta todo o nosso ar primeiro. Esvazia, igual bexiga. Aí a gente inspira por 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Segura. 2, 3. E vai soltando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês conseguiram sentir a barriga de vocês indo para baixo? Mais do que o peito? Responda, gente. Senti sim, senti sim. Então, isso é importante. Eu realmente não sei muito bem o quanto vocês sabem sobre isso ou não. Porque eu, como vocês já devem saber, né? Eu canto no coral desde que eu tenho uns 12 anos. Então lá, para canto, a gente usava muito o diafragma. O diafragma é um músculo que fica aqui, né? Entre a nossa barriga e o tórax, digamos assim, que ele ajuda
Na verdade, ele deveria ser o principal a controlar o nosso pulmão. Quando ele vai para baixo, ele puxa o ar, é bem coisa de física, assim. Quando ele vai para baixo, ele aumenta a pressão no pulmão, diminui a pressão interna no pulmão e puxa o ar. E quando ele sobe, ele empurra o ar para fora. Então, os bebês, quando, né, bebezinhos, eles choram muito e não ficam roucos. E os cachorros também, latem pra caramba, eles não ficam roucos. Porque eles usam certinho o aparelho respiratório, o diafragma e as cordas vocais e etc, o apoio da voz, digamos assim, eles usam certinho. A gente, quando vai crescendo, por conta de postura, vergonha, às vezes até esporte, a gente vai perdendo essa naturalidade da respiração diafragmal. Então, eu já juntei duas coisas aqui, uma que é a calma, né, essa técnica de 4-3-7, a calma mesmo, você está se concentrando na respiração e etc, com essa questão de você perceber mais o seu diafragma. Vocês podem pesquisar também sobre isso. Beleza, Mac. Vocês podem pesquisar mais também sobre isso, mas o diafragma é muito importante para a voz, né, eu vou falar mais um pouquinho daqui a pouco. Essa é uma outra respiração que eu também encontrei, que você respira alterando as narinas, assim. Você inspira por uma e expira por outra. E aí depois você inverte para não ficar incomodando o seu nariz, né? O que acontece com essa respiração? É uma coisa bobinha, mas como você vai estar se concentrando em fazer isso, você vai conseguir se acalmar. Porque é isso que a respiração faz normalmente, né? Você tira o foco do que você está preocupado e se concentra na respiração. Então tem essa também, né? Você pode ficar alternando. Tem que pôr o dedo, né, aqui para conseguir alternar a sua respiração. Então eu chego aqui na parte importante sobre coaching e técnicas que eu quero falar para vocês. O nosso aparelho vocal, ele pode sofrer danos tanto quanto qualquer outra parte do corpo. É igual como você ir na academia sem ter orientação nenhuma e acabar se machucando. Com a nossa voz é igual. Então o que me preocupa muito em questões de coaching é, por exemplo, o nosso grande amigo Felipe Guedes, ele fala sobre isso. Ele alterou a voz dele ao longo dos anos. Tudo bem, alterar a voz. Eu não acho interessante, digamos assim, mas isso é uma opinião pessoal minha. Ele conta que a voz dele era muito fina, ele não conseguia se impor na frente das pessoas, ele tinha vergonha da própria voz. E ele conseguiu um jeito de se sentir melhor com isso. Isso é ótimo. Isso é válido para algumas pessoas que talvez tenham esse tipo de problema. Né? E ele fala muito sobre isso. Mas o que me preocupa é que, eu pelo menos acredito, que ele não tem formação para isso. Não sei como é que ele fez o processo dele, se ele teve acompanhamento profissional até conseguir mudar esse timbre da voz, né, deixar mais grave a voz dele. Mas ele fala sobre isso, pelo menos nas nossas palestras curtas, né, não são os cursos dele. Ele incentiva as pessoas a fazerem isso com a história dele, mas é muito complicado, porque para mudar qualquer coisa na sua voz, para aprender a cantar também, para você cantar profissionalmente, você precisa de acompanhamento profissional. Porque, de verdade, gente, é muito importante e é muito frágil. Eu conheço alguns professores que, né, deram aula a vida toda e agora são roucos, porque o cuidado com a voz não é uma coisa que a gente pensa sobre, mas é importante. Eu achei até um TED Talk também sobre isso, de uma moça da Argentina, se eu não me engano, falando sobre, posso mandar para vocês também, mas é muito importante. Eu não quis deixar de falar sobre isso na minha apresentação, porque é algo que eu, por ter cantado e pelo nosso maestro falar bastante sobre isso, eu sempre tive essa visão, né, de que isso é muito importante, e eu sei que a maioria das pessoas não pensa muito nisso. E eu não sei se aqui no grupo tem algum caso, né, de alguém, entre a gente que está aqui principalmente, de alguém que gostaria de mudar a sua voz, de impor mais a sua voz, de saber conseguir usar um timbre diferente, né? Isso, eu acho isso válido, né? Mas tomem muito cuidado. Não tentem, a partir desse treinamento ou a partir de outras coisas que você vê, começar esse processo sozinho. Eu sei que pode dar vontade e tal, mas de verdade, tomem muito cuidado.
Eu já tô com a garganta meio doendo aqui, porque eu tô bebendo pouca água, e isso já é preocupante. Então, quis ressaltar bastante para tomar cuidado com a sua voz. Eu quero ter essa responsabilidade de falar para vocês o quão importante isso é. Aqui é a dica master de coach que eu vou dar para vocês, que eu fiquei impressionada quando eu vi um estudo sobre isso. Essa moça que vocês estão vendo aí na foto é a Amelia Shepard, ela é uma personagem de Grey's Anatomy, que é uma série que eu também gosto muito. Ela é irmã do Derek, que é o queridinho da série, a alma gêmea da personagem principal. Ele é o foda, ele é neurocirurgião, tirou tumor de um monte de gente, tumor impossível, tumor que nenhum médico ia tirar. Recebeu o convite do presidente para ir lá estudar o cérebro das pessoas. Ele era, assim, o top de linha. E a Amélia é a irmã caçula do Shepard, que aparece depois na série. Ela teve problema com drogas durante a vida dela, ela tem vício em opioides, ela perdeu o noivo dela para overdose. Então, vários problemas na vida. Ela chegou lá no hospital, o pessoal não acreditava muito nela, porque ela é irmãzinha do Shepard, ela não é como o irmão, não tem a capacidade do irmão, ainda tem o problema com drogas. E ela demorou muito para confiar em si mesma. Nessa cena, ela tá indo tirar um tumor muito difícil, praticamente impossível, de um menininho. E, e nessa cena, né, ela tá sendo filmada nessa pose. Chega a colega dela, que vai entrar na cirurgia também, e pergunta: Ué, mas o que você tá fazendo? Por que você tá assim? E aí ela tem essa fala, né? É isso que ela fala, é isso que eu coloquei aqui no slide, eu vou ler para vocês. Ela fala para a colega dela. Há um estudo científico que mostra que se você se colocar assim, em uma pose de super-herói por apenas 5 minutos antes de uma entrevista de emprego, uma grande apresentação ou uma tarefa muito difícil, você vai não apenas se sentir mais confiante, como terá um desempenho consideravelmente melhor. É isso que ela explica. E ela confia tanto nisso, dá tão certo para ela, que quando ela mesma tá com um tumor no cérebro e vai para a mesa de cirurgia, ela faz todo mundo que vai participar fazer a mesma posição, porque ela acredita que as pessoas vão performar melhor. Então, esse pessoal vai tirar um tumor da cabeça dela e tem essa cena também na série. E fazia 1 ou 2 dias que eu tinha visto aquela primeira cena com a minha mãe, eu assisto a série com a minha mãe, e eu fui começar a pesquisar sobre essa apresentação e apareceu um TED Talk falando para mim de posição de poder. Eu falei, ué, mas será que isso é verdade mesmo? Assisti o TED Talk, vou mandar para vocês, é muito bom. Isso é um estudo verdadeiro. Tem a ver com testosterona e um outro hormônio, que é o nosso hormônio de estresse, que eu esqueci o nome, mas é o nosso hormônio de estresse. Os estudos dessa pesquisadora, né, mostraram que você se colocar em posições abertas, seja essa pose de super-herói, seja ficar relaxada numa cadeira, assim, posições abertas que a gente associa também a animais que são líderes e tal, tipo gorila quando bate o peito, esse tipo de coisa, essas posições são posições, né, de poder. Essa são os nomes delas, né? E o que ela pesquisou? Que o contrário acontece. Não só quando você está se sentindo numa posição de poder, você se abre, enquanto, ao contrário, você se encolhe, cruza os braços ou fica pequenininho. Mas se você se abrir, esses hormônios vão começar a circular mais no seu sangue. O nível do estresse vai diminuir e o nível da testosterona aumenta, que é o nosso hormônio do poder, digamos assim, da confiança. Então é real. Você consegue fingir que você está confiante usando essas posições de poder e o seu cérebro vai fazer com que você realmente fique. Esses hormônios vão entrar num nível em que você vai se sentir confiante. Eu achei, assim, incrível. Eu achava que era baboseira de coach, mas a moça falou lá do estudo dela, dá para pesquisar o artigo também. Eu achei incrível. É uma das melhores soluções, assim, para quem tem muito medo de palco, para quem tem muito medo de falar em público. Claro que não na hora de você expressar a sua opinião, assim, né? Não dá tempo de você ficar lá 2 minutos assim, no meio da reunião do Impacta, para você dar a sua opinião, mas para apresentações eu achei incrível, eu queria muito compartilhar essa dica com vocês. Não sei se alguém já conhecia, mas eu vou mandar o TED para vocês também sobre isso, sobre o estudo. Tem agora uma dica bônus. Vocês perceberam que eu comecei falando sobre um jogo que eu gosto muito
E agora no final eu coloquei também uma série que eu gosto muito. Por que será que eu fiz isso? Primeiro porque eu posso. Porque fez sentido, né? Essa é a questão. Primeiro porque fez sentido. Eu usei o jogo para falar para vocês sobre treinar as habilidades de carisma, né, de oratória, e usei uma cena da série para falar sobre essas posições de poder. Segunda coisa, que é o que está escrito aí no slide. Falar sobre o que você gosta é sempre mais fácil. Eu sei muita coisa sobre o The Sims. Sei de trás para frente. A história da Amélia, eu sei também de trás para frente. Posso contar para você, né? É muito fácil para mim porque eu gosto, porque é uma coisa que eu já tenho conhecimento. E aquele brilho no olho a gente enxerga também quando a pessoa está falando coisas sobre o que ela gosta. Então, juntando com a próxima frase que está no próximo slide, que é: falar em público é fácil quando se torna prazeroso. Qual é a minha dica bônus, né? A minha dica final? Não é todo mundo aqui que já gosta de falar em público. Talvez você passe a sua vida sem gostar. Talvez. Eu acho que não. Eu acho que é um costume que você desenvolve, é um medo que você perde, e é assim que você está aqui na frente falando com as pessoas, passando seu conhecimento, percebendo elas, né, te devolvendo, dando sorriso, ou fazendo que sim ou que não com a cabeça, é muito gostoso. Para mim, é muito legal. Eu adoro falar em público, falar para vocês aqui, então, por isso sei lá, né, a Cristina, quando veio me procurar, falou: "Ah, Mari, você fala muito bem, você gostaria de fazer parte do PDL de comunicação?" E é por isso, assim, eu fiquei pensando por um bom tempo: "Nossa, mas o que será que eu vou falar para o pessoal, né?" Porque eu nunca fui atrás de melhorar isso, e eu sei que eu posso, né, a minha oratória tá longe de ser muito boa, assim. Mas a minha principal questão é que eu gosto de falar, sempre gostei. Então, eu sei que não é todo mundo que tá aqui que gosta já, que o medo às vezes é maior ou que não sabe muito bem o que fazer, mas essa dica de transformar o que você está falando em alguma coisa que você gosta, ajuda muito. Me ajuda, eu adoro dar exemplos de coisas que eu gosto e realmente é mais simples. Então, o quanto você puder, num trabalho da faculdade, escolher uma empresa que você já curte, enfiar coisas que você gosta como exemplos em apresentações, o quanto você conseguir fazer isso, você vai ter um alívio na apresentação, você vai ter uma parte que você não vai precisar decorar texto ou estudar muito para falar, porque você vai estar dando um exemplo sobre o qual você já sabe, sobre o qual você está curtindo fazer aquilo, né? Então eu acho que facilita muito. Essa última frase aqui e aquela primeira que eu tinha falado sobre que a oratória não pode matar a nossa personalidade, a nossa essência, essas duas eu tirei de um TED que é o principal que eu vi assim durante a minha pesquisa, que chama, deixa eu olhar aqui de novo. Bom, é uma tímida que gosta de falar em público, algo assim. Acho que a Tamid já assistiu. Eu vou mandar para vocês. Eu achei muito importante. A qualidade do som é meio ruim, mas vale muito a pena. Ela fala exatamente sobre isso, que para ela, quando ela começou a pegar gosto pela coisa, ela percebeu que não é para ser um sofrimento, né? Falar em público não é para ser um sofrimento, falar em público é para ser um prazer, é para você gostar de fazer aquilo, porque você não vai ter tanto medo de uma coisa que você gosta. E ela fala também, não é para mudar a sua essência, você não vai entrar em um padrão de orador, de comunicador e se montar para fazer aquela palestra e tá lá na frente sem ser você mesmo e se forçando o tempo todo, se concentrando o tempo todo em ser alguém que você não é. Você não precisa disso. Você precisa aprender a superar o medo. E como é que a gente faz isso? Né? Na minha opinião, é treinando, botando a cara a tapa, cada vez mais falando aqui nas reuniões, dando a sua opinião, mesmo que você não goste disso, né? E E é isso, assim, cada vez que você supera essa barreira do medo, você vai diminuindo esse medo um pouco. Você vai percebendo que tá tudo bem, você tá percebendo que você vai melhorando, né, a sua fala, a sua dicção, o conteúdo do que você tá falando, e eu já tô falando demais também. É, é basicamente isso a minha apresentação. Eu quis motivar vocês a procurarem mais coisas. Eu dei essas dicas de respiração, a dica da pose para apresentações.
E também, por favor, o meu objetivo maior é que vocês se expressem mais, cada vez mais nas reuniões, para conseguir superar essa barreira do medo. E gostar cada vez mais de falar. É isso, pessoal. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Tem o próximo slide aqui de agradecimento. E perguntar se vocês têm perguntas. Se alguém tem alguma pergunta. Não. Ari, na verdade eu tenho. Quando você falou aquilo sobre não mudar o tom da voz, meio que eu fiquei um pouco preocupada, porque, tipo assim, era uma coisa que eu pensava muito, porque minha voz é extremamente fina, eu não tenho entonação nenhuma pra falar. E aí eu fiquei, tipo, como que dá pra tipo, passar confiança sem mudar? Assim, se você souber, não sei, tipo, sem mudar a entonação da voz, sabe? Sem, tipo, deixar mais grave ou alguma coisa assim. Tá. Ó, eu vi o Yuri fazendo assim com a cabeça, eu vou fazer assim com a cabeça também. Te falando assim pessoalmente, a sua voz, Malu, ela me passa bastante confiança. Sempre me passou. Não sei se é porque você já parece uma pessoa confiante no que tudo que você tá falando, mas a minha preocupação é uma forçação muito da voz. Então, não sei se você já tenta fazer isso, você já tenta fazer sua voz parecer mais grave. Às vezes eu sinto que eu faço isso e a minha garganta começa a pegar um pouco e tal. Se isso realmente te incomoda muito, o meu conselho talvez não seja viável, mas o meu conselho é procurar um profissional de voz, um profissional de canto, para você saber melhor como controlar a sua voz. Eu passei e acabei não explicando muito bem, né? O tom da voz é diferente do timbre da sua voz, né? Assim, o timbre é o que diferencia uma voz de cada uma. É eu escutar o Mijão e saber que é ele que tá falando. Eu ouvir a novela e saber quem que tá na cena, por exemplo. Isso é o timbre. Você distinguir, sei lá, o cantor do Maroon 5, você escuta e você sabe que é ele, porque o timbre dele é característico. Então, é mais uma mudança meio que completa da sua voz, assim. O Felipe, tô pegando ele de exemplo porque é quem a gente conhece, eu percebo que ele tá o tempo todo se forçando, assim. O tempo todo anasalando a voz, o tempo todo com o peito estufado. E tá ótimo. Ele fica bem assim, ele gosta dele mesmo assim. Muito bom. Eu creio que ele tem esse acompanhamento, pelo menos agora. Ele sabe o que ele tá fazendo. Né? Eu acho que ele sabe. Então, ele tá apoiando a voz o tempo inteiro. Ele tá com o diafragma levantado e contraído, ele tá com a voz anasalada para fazer esse tom mais grave. Mas o preocupante é isso mesmo. Você sentir que você tá forçando a sua voz e você não se preocupar com isso. Né? Esse que é o grande problema. Eu, falando de novo, gosto bastante da sua voz e entendo que você possa achar um pouco estridente, um pouco agudo e tal, e queira mudar isso. Você, talvez, usar um tom mais calmo, né, quando você estiver falando. Porque quando a gente vai ficando mais nervoso, quando a gente vai falando mais rápido, quando a gente quer ser mais empático, a gente acaba deixando a nossa voz mais aguda, né? Igual eu tentei fazer agora, não sei se deu certo. Mas talvez para você usar um tom sempre mais calmo, como eu acho que você já usa, já seja uma solução, assim. Mas se isso realmente te incomoda, quando você conseguir, quando você puder, seja financeiramente ou questão de tempo, tenta procurar um profissional da voz, assim. Não se arrisca a acabar com a sua voz, entendeu? É isso. Não sei se respondi. Respondeu sim, Mari. Obrigada. Mais alguém? Não. Então tá bom. Eu não tenho nenhuma pergunta, eu queria fazer só algumas coisas, assim. Várias coisas que você foi falando ao longo da apresentação, eu fiz várias relações com coisas que eu já sei, assim, que eu lembrava, eu falei, nossa, então é por isso, sabe? Então, por exemplo, a questão da pose de peito aberto, na yoga tem muita posição assim, então, tipo, é sempre, tipo, peito aberto. Eu nunca entendi por que você tem que ficar fazendo assim, sabe?
E aí, agora que você contou essa questão do estudo, de diminuir cortisol, essas coisas, eu entendi. Eu falei, nossa, faz muito sentido. É cortisol o hormônio. Isso, muito obrigada. É. Então, tipo, várias coisas que você falou também, por exemplo, falar coisas que você gosta. Então, nas minhas apresentações, eu sempre tento colocar alguma coisa, algum aspecto que eu goste de falar sobre, porque aí vai ficar, sabe, mais natural e vai ficar mais empolgante de falar. Então, assim, muito insight, eu consegui perceber que tinha algumas coisas que eu já fazia instintivamente, e aí eu consegui entender a explicação por trás disso, e outras pra, tipo, melhorar. Foi muito bom, Mari. Obrigada. Várias coisas que eu falei também são coisas que eu tentei prestar atenção no que eu faço para poder passar para vocês, né? Porque igual você está falando também, eu nunca tinha prestado muita atenção em como eu faço as apresentações e tal. Então, enquanto eu estava montando isso, eu prestei atenção também no que eu estava fazendo. Então, me veio esse insight de falar sobre coisas que você gosta a partir do momento que eu já quis começar a minha apresentação usando o jogo para direcionar o caminho, assim. Foi bem legal até para mim perceber essas questões.